Eita, vamos lá para a quinta tentativa de gravar esse final dessa lei, pelo amor de Deus, hein? Capítulo 5 da Educação, da Cultura, do Esporte e Lazer. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem a sua peculiar condição de idade. Só lembrando que o idoso tem direito a tudo isso, principalmente a educação. A educação para o idoso vai ser totalmente adaptada, modo de falar, modo de escrita, livros para que as letras sejam maiores, né, por causa da perda gradativa da visão por conta da idade avançada, né, e pela compreensão de palavras. Tudo tem que ser de mais fácil entendimento possível, para que o idoso não tenha dificuldade nem sofra nenhum tipo de preconceito, tá bom? E a educação do idoso grave vai se dar em todos os níveis, tá bom? Desde o nível fundamental ao nível superior. O idoso vai ter totalmente acesso à educação, tá? E é em todos os níveis. Não deixa a banca te enganar dizendo que só no nível médio, só no nível fundamental ou só no nível superior. Não, é em todos os níveis de ensino, beleza? Artigo 23 da participação do idoso em atividades culturais. De lazer será proporcionada mediante o desconto de pelo menos, grave esse desconto de pelo menos. Então, em todas as atividades de lazer, atividade cultural, o idoso tem não a gratuidade, mas o desconto, direito ao desconto de pelo menos 50%. Todo desconto que vier para o idoso vai ter pelo menos 50%. Não deixa a banca te enganar com no máximo 50%, tá? Desconto é sempre pelo menos 50%. Artigo 24. Meios de comunicação manterão espaços e horários especiais voltados para o idoso com a finalidade informativa, educativa, artística e cultural. E ao público sobre o processo de envelhecimento. E infelizmente essa parte ficou a ver aí na nossa legislação. Não na legislação, a lei obriga, mas os programas de TV, os canais não fazem isso, infelizmente. Artigo 25. As instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da educação ao longo da vida, cursos, programas de extensão presenciais e à distância, constituídos por atividades formais ou não formais. E vem no parágrafo único: o poder público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros periódicos e de conteúdos e padrão editorial adequado ao idoso que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade visual, como a gente havia comentado ali anteriormente. A profissionalização é o trabalho do idoso. O idoso tem direito, pessoal, tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Isso no artigo 26. No 27, já vai falar aqui, na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego é vedada, é proibida, tá? A discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos públicos, tá? Ressalvados os casos que a natureza do cargo exigir, ou seja, cargos policiais, tá bom? Cargo de guarda, essas coisas que vai exigir muito do idoso e ele não vai poder, infelizmente, exercer essa função, mas outras funções, até em concurso público, o idoso tem direito e não pode ser discriminado pelo teor da idade, pelo fator ali da idade, tá bom? E lembre que no concurso público, o idoso, ele não estando aposentado, ele pode prestar concurso público aí para qualquer cargo dentro da administração direta ou indireta, tá bom? Salvo esses cargos que a natureza do cargo exigir, então ele não pode, mas o restante ele não pode ser discriminado, tá bom? Deixa eu ver. Vamos lá para o artigo 29. Esse aqui é importante, Artigo 29, no parágrafo único, tá? Os valores
dos benefícios em manutenção serão reajustados na mesma data do reajuste do salário mínimo. Essa parte aqui vai falar sobre a renda do idoso, mas é importante você gravar isso aqui para não confundir com a data base do idoso, que é no dia 1º de maio, né, o dia do trabalho, o dia do trabalhador. Então não confunda isso. A data de reajuste, os valores de benefícios com reajuste serão feitos junto com o reajuste do salário mínimo, que geralmente é ali no comecinho do ano, né? Da assistência social, no capítulo 8, artigo 33, isso aqui você vai marcar porque a gente vai falar do benefício LOAS, que é muito importante para os idosos, e isso também é matéria de prova, tá bom? O que é o LOAS? A gente vai ver aqui, ó, no artigo 34. Aos idosos a partir de 65 anos, que não possuam meios de prover sua subsistência e nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo nos termos da Lei Orgânica de Assistência Social, que é o benefício do LOAS, tá? É importante você saber o seguinte, pessoal, que o idoso tem que ter a partir de 65 anos para dar entrada no LOAS, não pode ser apenas idoso de 60, tá? E ele não pode ter condição de se manter e nem de ser mantido por sua família. Aí sim ele vai garantir o direito a esse benefício. É um salário mínimo e é mensal, tá? Vamos aqui no artigo 35, todas as entidades de longa permanência ou casalar, marca, tá? São obrigadas a firmar contrato de prestação de serviço com o idoso, com a pessoa idosa abrigada. Essa questão já me derrubou em prova, então eu quero que você anote bem isso aqui. E vamos lá pular lá no parágrafo 3º, que vai dizer que se a pessoa idosa for incapaz de firmar esse contrato vai ser firmado por um representante legal, por um dependente da pessoa idosa, tá bom? Mas tem que firmar um contrato de atendimento. Voltando aí no parágrafo 1º, a gente vai falar aqui sobre a taxa de cobrança, que mesmo uma instituição filantrópica ou casalar ou abrigo, eles podem cobrar, mas é facultado cobrar ou não cobrar, tá? Da pessoa idosa. Porém, os conselhos dos idosos vai, vamos dizer assim, vai delimitar, como é que eu posso dizer assim, a cobrança, a taxa de cobrança não pode ultrapassar 70%, 70, não pode ultrapassar 70% da renda mensal do idoso, tá bom? Porque senão já extrapola e o idoso não vai ter como se manter com o restante. Então é importante que não pode exceder esse valor, tá? 70% da renda mensal daquele idoso. Da habitação, vamos prestar bastante atenção nessa parte. O idoso tem direito à moradia digna no seio de sua família natural ou substituta ou desacompanhado de seus familiares. Se a banca perguntar isso para você, você sabe que ele pode. O idoso que ele tem a condição de se manter e ele não quer ficar com a família, ele não fica. Ele tem direito de permanecer com sua família natural ou a sua família substituta, mas se ele não quiser, ele pode viver só na casa própria dele ou só também em um asilo, uma casa-lar, um abrigo, tá bom? Toda instituição, no parágrafo 2º, toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente. Isso aqui também é importante você ler, porque é matéria de prova também, marquei aqui já na minha. Toda instituição que atende idoso tem que manter ali a identificação externa, visível, tá bom? Artigo 38, muito importante essa parte aqui, esse artigo 38. Nos programas habitacionais públicos subsidiados por recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição do imóvel para moradia própria. A moradia tem que ser para o idoso, aí sim ele vai gozar dessa prioridade, tá bom? No inciso 1, diz aqui que ele tem direito a uma reserva de pelo menos 3% das unidades desse conjunto habitacional, tá? O idoso tem direito à reserva de pelo menos 3% daquelas unidades ali.
Então vamos para, deixa eu ver, aqui ó. Anotem a palavra acessibilidade, coloca um xizinho depois dela e coloca comodidade depois do xizinho. E eu vou dar uma dica de ouro para vocês aqui. Inciso 2. A implantação de equipamentos urbanos comunitários voltados para o idoso. E vamos prestar atenção no inciso 3. Eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para a garantia de acessibilidade ao idoso. Então você coloca aí, ó, do lado da acessibilidade, você marca bem eliminação de barreiras. Coloca igual acessibilidade. Faz uma ligação ali, tá? Que a gente vai ligar daqui a pouco a parte da comodidade, para você não se confundir com essas duas colocações. Parágrafo único. As unidades residenciais reservadas para atendimento do idoso devem situar-se preferencialmente no pavimento térreo. Marca porque é questão de prova. Se é para o idoso, se aquelas unidades estão reservadas para o idoso e a gente tem que garantir uma acessibilidade mais facilitada para o idoso, elas têm que estar preferencialmente, não é obrigatoriamente, preferencialmente no pavimento térreo. Vamos para a gratuidade no busão. Aos idosos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade nos transportes públicos. Agora preste atenção aqui, ó, sublinhe, coletivos, públicos, urbanos e semi-urbanos. Até aí tá tudo certo, tá permitida a gratuidade nos transportes coletivos, públicos, urbanos e semi-urbanos. Aí tem uma vírgula, exceto nos serviços seletivos e especiais, porque os serviços seletivos e especiais são de empresas privadas, são transportes diferenciados e não são obrigados a seguir a legislação, tá bom? Então a gratuidade é apenas no coletivo, público, urbano e semi-urbano. Aí vamos para uma parte muito importante. O idoso, para garantir a sua acessibilidade, a sua gratuidade na passagem do ônibus, ele só precisa apresentar um documento oficial que demonstre ali a sua idade, tá bom? Não é obrigatório ter cartão exclusivo e tal. Se ele não tiver o cartão exclusivo de algumas empresas que oferecem, ele apenas com documento, com foto, que comprova a sua idade, já garante ali a gratuidade do transporte público. E quantos assentos são reservados no ônibus para aquele idoso, para atendimento dos idosos? A capacidade do ônibus, eles são reservados 10% daqueles assentos para atender a pessoa, ao público idoso, tá bom? Vamos ver aqui, 10% marca que a quantidade de assentos reservados para atender os idosos. E vamos aqui às pessoas de 60 anos, entre 60 e 65, vocês vão ver que tem municípios que aceitam, porque a lei dá essa brecha aqui, tá bom? Porque as pessoas entre 60 e 65 anos, elas podem ter gratuidade no ônibus, mas aí já vai depender da legislação daquela cidade. Como no Guarujá, também era assim. A antiga prefeita, ela tinha decretado que os idosos a partir de 60 anos, né, o idoso, ele ia ter direito à gratuidade do ônibus, não ia precisar esperar atingir os 65 anos, tá? Mas isso aí varia de cidade para cidade. Mas no certo, na lei, é 65, onde é obrigatório a gratuidade do ônibus para o idoso, tá? No sistema de transporte interestadual, o que muda? Muda a quantidade de vagas em ônibus, que são apenas 2 vagas por ônibus, tá? Que são grátis, isso para o idoso, tá bom? O idoso, isso aqui está dizendo para o idoso. No interestadual não discrimina que tenha que ser 65 anos, só diz que tem que ser idoso. Aí tem 2 vagas por ônibus. E quando ultrapassa essas 2 vagas por ônibus, vai aí o idoso, ele vai garantir 50% no mínimo de desconto naquela passagem. Porém, para todos esses casos,